muito bem-vindos ao A3 Podcast. Meu nome é Fernanda T. Estou aqui hoje com um convidado que eu estava doida para trazer, mas ele nunca tinha agenda. É um homem ocupado, que trabalha muito, engenheiro, 32 anos, solteiro, sem filhos, aí meninas. Especialista em incorporação imobiliária e construção para venda. Com vocês, Guilherme Sá. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Guilherme Sá, igual a Fernanda falou, tenho 32 anos, solteiro, e eu sou engenheiro civil por formação, mas já atuo nesse mercado de incorporação, de construção, né? De imóveis, principalmente residenciais, já tem 8 anos, e muito prazer estar aqui. Podcast, que enfim deu certo a agenda, e vamos bater um papo legal aí sobre o mercado, tirar a dúvida do pessoal, e vamos lá. Hoje em dia, muito se fala em investir em imóveis. Só que o mercado no Brasil, na construção civil, é daquele jeito, né? Altos e baixos. É, Para você que já turbulento. está aí, experiente nessa área, qual o recado que você quer deixar aqui hoje? Então, o recado é justamente esse. Realmente, o mercado de incorporação ele é cíclico, a gente fala, né? Então, ele realmente ele vive altos e baixos. E, assim, você tem que saber surfar na onda mesmo. Então, assim, o momento quando tá bom para todo mundo. E quando tá ruim para todo mundo. Só que é nos momentos ali de baixa que aparecem muitas oportunidades também. Então, acho que o recado principal seria esse. Para não desesperar quando estiver em baixa e procurar essas oportunidades aí escondidas que o mercado favorece aí pra gente. E para quem é engenheiro e está querendo entrar nesse ramo de incorporação, qual o recado assim que você acha que dá mais certo e onde que dá mais errado? Para um engenheiro, É. especificamente, eu diria que assim, como já é a área de atuação dele, né? Ele é engenheiro, ele já estudou ali, então assim, ele está em contato. Eu acho que a maior dica mesmo é começar, sabe? Você já tem um know-how ali do business, de construção em si, porque, né, tem que incorporar, mas tem que construir também. É. Então, assim, fica mais fácil para ele, então, é mesmo é dar as caras, sabe? Procurar um lote, correr atrás, arrumar uns investidores, uma família ali, alguém, um parente, um amigo, às vezes, da faculdade, e começar, porque realmente, assim, é um mercado que ele, né, ele valoriza bastante e ele precifica muito bem, né? Te paga muito bem. Mas tem que, se não começar, não adianta, né? E esse termo incorporação imobiliária, muita gente tem dúvida. Como que você Certo. explicaria de forma simples e prática? Então, a incorporação imobiliária, ela é basicamente, eu gosto de dizer que é como se fosse você é o gerente de um processo. Então, o que o incorporador ele faz? Ele é responsável por unir partes e desenvolver o projeto. Então, é ele que vai fazer a captação de um lote, é ele que vai buscar a verba, seja através de banco, de investidores, ele vai atrás de uma construtora, que é diferente da incorporação, ele que vai construir o projeto. Então, não necessariamente o incorporador ele precisa ser construtor também. Então, basicamente, é você unir as peças ali, ter a coragem de começar e fazer o projeto acontecer. Depois, as vendas também, né? Você participa de tudo. E qual a diferença de incorporador para construtor? Exatamente essa. O construtor, ele é só o responsável por fazer a obra. Porque quando a gente fala em incorporação, ela é todo o modelo e a parte de construção em si fica por conta da construtora. Então, geralmente, a construtora é uma dessas partes dentro da incorporação. Então, você vai, né, vai juntar todas as peças e quando chegar na hora de executar, você vai entrar em contato com o construtor e ele vai fazer para você o empreendimento. Mas a parte da construtora em si mesmo é só a parte, digamos assim, a força de trabalho do projeto. É que, né, depois com todos os projetos, ele vai chegar lá e vai erguer o seu empreendimento. Mas o papel dele é só aí. E o incorporador, ele faz todo o business. E qual que é a diferença de lucro e risco para cada uma dessas opções? Então, na verdade, o risco, na verdade, é basicamente todo do incorporador. O construtor, ele tá ali como um prestador de serviço, basicamente. Então, assim, ele pode ser sócio do negócio. O próprio incorporador, como é o meu caso, a gente tem a parte de incorporação e tem a parte da construção também. Então, já, né, aumenta um pouquinho o risco aí. Mas, basicamente, ali, tanto o risco quanto os benefícios é mais do incorporador. E o construtor mesmo, ele está só prestando um serviço ali para a incorporadora. Então, assim, o risco dele é mesmo só de não receber, do cara não pagar, né? Mas, basicamente, é só esse. E qual que é o papel real do investidor quando ele não é engenheiro e ele entrou no negócio? Então, hoje a gente trabalha com. Existem vários tipos de investidores, né? Então, geralmente, o investidor, quando ele não está dentro do processo ali, ele entra como um viabilizador do negócio. Então, o capital para você fazer a obra ali, muitas vezes, ele é um recurso de investidores. Então, você monta um grupo de investidores ali,
capta os recursos e com ele você consegue fazer o empreendimento. Então ele é basicamente um investidor mesmo do processo só. E construir para vender hoje é um bom negócio? Ou as redes sociais só criaram isso romantizando? Não, sempre foi um bom negócio, né? E constrói há quantos anos, né? Na Grécia Antiga, o pessoal já construía, né? Então, assim, é um mercado muito bom. Só que com a questão da internet, tá, realmente o pessoal começou a romantizar mais, e todo mundo confunde muito quando você fala que você está construindo, o pessoal quer saber, quanto que vale os apartamentos? Então, vamos supor, vale 500 mil. Ele faz uma conta rápida, se ele está fazendo 20 apartamentos, a Você fala, 500 nossa, mil, milionário. milionário, vou mexer com obra. Só que, assim, faturamento é uma coisa, seu lucro é outra, É. né? Então, assim, tem essa romantização, mas é um mercado, assim, que, sabe, o ganho realmente é um ganho muito bom, só que os riscos também são muito altos. Então, assim, imagina se construir um prédio, construir um projeto de um empreendimento num lugar errado, então você não consegue vender, então você fica com um elefante branco lá parado, ou então às vezes você começar uma obra sem ter o dinheiro para terminar. Então, assim, imagina, você tem lá 2 milhões para gastar numa obra, aí você calculou errado, você tinha 1,5 milhão. Então, ou seja, você vai ficar com 1,5 milhão lá parado, não vai conseguir terminar, não vai conseguir vender. Então, assim, é arriscado, mas bom é. E às vezes o investidor já não quer entrar, né? Nesse Ainda tem momento. isso. Então, se você trabalha com o dinheiro dos outros, aí que você tem que ter uma responsabilidade maior ainda, né? Porque é mais gente ali te cobrando, é mais gente interessada no negócio. Então, realmente, assim, é o que eu falo, o ganho é muito alto, mas a responsabilidade também. E qualquer errinho dentro dessa parte de corporação, de obra, o prejuízo é muito alto. Então, assim, não dá para vacilar. E aproveitando que a gente está falando de valores, de investidores, e como funciona a permuta? Legal. A permuta é um dos mecanismos que a gente tem hoje para a gente não descapitalizar logo no começo da obra. Porque geralmente o terreno aí, né? Lógico que varia de obra para obra, mas o terreno ele é um valor considerável dentro do custo, né, do empreendimento todo. Então você imagina uma obra hoje que a gente vai gastar aí 2 milhões para poder fazer o empreendimento e o terreno custa 800, 1 milhão. Então, assim, imagina você ter que tirar do seu bolso logo de cara esse valor todo. Então a permuta, ela entra aí, porque é uma forma da gente não descapitalizar e fica bom também pro permutante, porque no final ele ganha um pouco mais, porque a ideia ali é ele meio que entrar no risco do negócio com você. Então você vai, em vez de você comprar o lote, você vai fazer a permuta com o dono do terreno, e aí como forma de pagamento, no final do empreendimento, o pagamento é feito através de unidades. Então, se no começo o lote dele varia 1 milhão, por exemplo, no final ele fica às vezes com 2, 3, 4 apartamentos, ele ganha uma valorizaçãozinha também. Então, no final, na hora que ele vender os apartamentos lá, vai ser algo em torno de 1 milhão e 300, 1 milhão e 400. Então, assim, é bom para ele, porque ele entra no risco, ganha um pouco mais, e para a gente é perfeito, porque não tem que descapitalizar esse valor alto logo de começo, né? E quais são os custos invisíveis que quase ninguém coloca na ponta do lápis no início de uma obra? Custos invisíveis. Muita gente não faz. Custo de projeto, você sabe muito bem, né? Então, assim, o pessoal às vezes erra a mão na hora de calcular. E acha que é barato. E acha que é barato. Então, assim, existem projetos baratos, né? E existem projetos e projetos, né? Eu costumo brincar. A gente estava falando muito dessa questão de trabalhar com BIM e tal. Então, assim, são projetos melhores que têm um custo mais alto. Então, a galera erra muito nessa parte de precificação, questão de transferência, sabe? Esses impostos de TBI, registro que a gente tem que pagar, que não é barato e o pessoal esquece de calcular. Cartório. Nossa, cartório é uma máquina de roubar, de pegar dinheiro da gente. Então, assim, o pessoal erra muito nisso aí. E uma coisa que o pessoal também erra, que é justamente o invisível, é o custo, assim, do operacional de você fazer um negócio, sabe? Os aluguéis que você tem ali, diários, sabe? Como se fosse uma de locação, às vezes, de um container que você tem na obra, de esses custos que você tem com advogado, com contador, o próprio canteiro, com água, energia, que não é barato. Então, assim, o pessoal fala, mas uma conta de água aí de 300, 500 reais por mês é pouco. Pô, mas quanto tempo você vai ficar pagando isso? Então, assim, esses custozinhos ali que o pessoal não faz, que acha que passa batido, mas no final, na hora que você vai chegar no final, na hora que falta o dinheiro, você não sabe aonde. Aí na hora que você vai fazer todo a conta para trás, você vai vendo que de 100, 500, 1.000, 2.000 dali, 2.000 dali, você tem 300 mil faltando no seu caixa, digamos assim. Eu já fui numa palestra do Bernardo Facas Vogue e ele falou, né, que para deixar a autoestima do funcionário melhor, para ele trabalhar mais tranquilo, mais alegre de estar ali no dia a dia, porque hoje em dia pedreiro a gente sabe que tá uma joia rara, né, de achar, principalmente que cumpre horário, que realmente vai ali todo dia.
ele citou que ele faz questão do canteiro ser personalizado, ser bonito desde o início, mesmo que aquilo ali vai ser algo que vai remover. É uma das formas né, da gente criar um clima ali legal, né? Porque, igual você falou, realmente, hoje pedreiro, assim, o meu pedreiro ele é meu e ninguém tira, porque é difícil e recebe bem. Então, realmente, você facilitar ali, você ter uma estrutura legal, né, para o pessoal ali ter onde. Às vezes, no horário de almoço, você tem um lugar legal para o cara sentar, almoçar, ter esse momento ali para relaxar um pouco, um canteiro ali organizado, realmente faz diferença. E é um investimento que também não é barato. Eu falo muito com o pessoal que antes de começar a obra, a gente faz um projeto de canteiro. É. Por quê? É justamente isso, sabe? Você, às vezes, rebocar os muros que você já tiver, fazer um fechamento legal, deixar apresentável, deixar a parte de elétrica, hidráulica, de fiação não ficar passando no meio da obra, você fazer todo um projeto bacana, organizar a obra ali, fazer essa gestão mesmo, porque isso é um diferencial, tanto às vezes para o pessoal, quanto também para a organização da própria obra, né? Ele falou que fazia questão até de colocar ar-condicionado no canteiro. Então, você imagina o custo, né, disso. Então, assim, realmente isso aí ele estava investindo bastante nos pedreiros dele. Não, mas assim, tudo isso foi para o cliente, né? Claro. Mas aí é o que a gente estava aqui conversando. Tem hora que vale a pena pela entrega, né? A qualidade. Uma outra coisa também, pessoal, a gente faz também, que o pessoal não compra, você fazer stand de vendas. Às vezes você Sim, faz é um stand ali caro. dentro, você tá fazendo um apartamento para depois jogar no chão, basicamente. E a maquete é cara. Essas maquetes são caras, o stand, você decora ele da melhor forma possível pra você poder vender. Então, assim, tem móvel lá dentro, tem estrutura, você pôs um piso. Então, assim, são os custos aí que se você não colocar. E uma das coisas que acontece muito, o pessoal às vezes que me chama para consultoria, pede uma dica, alguma coisa, é essa questão de, sabe, de não precificar essas coisas. Aí ele vai e faz um orçamento ali de uma obra, aí ele capta um dinheiro com investidores, ó, gente, vai custar aqui 500 mil para cada um. Aí ele pega ali 2 amigos ou um parente para poder fazer uma primeira obra, aí no final, acabou o dinheiro. Por quê? Por causa dessas coisas. Aí, assim, você tem que conversar com seu investidor para pedir mais dinheiro, aí, assim, gera todo um transtorno, sabe? E às vezes o pessoal também não tem, então a obra fica lá parada, e assim, obra, quanto mais demorada, mais caro, porque tem esses custos mensais, funcionário, aluguel, alguma coisa, então assim, vira uma zona. Então eu falo, gente, obra é melhor você gastar mais tempo no pré, com um bom projeto, pensando, com um orçamentista, do que depois você gastar no final, com certeza. E o que mais quebra incorporadoras iniciantes? Falta de gestão, erro técnico ou erro financeiro? E eu acho que o pior deles é o erro financeiro. Foi o que a gente acabou de falar. Errar na precificação. Porque se você errar, não tem o que você fazer. E além de você errar também na parte do orçamento, eu acho que você também fazer a questão de você errar na escolha do lote, principalmente, ou do produto. Porque você imagina, existem lotes na cidade inteira. Então, às vezes, você tem um lote na Zona Sul, e imagina você chegar e fazer um prédio, às vezes, popular. Ou vice-versa, você chegar numa região mais popular e fazer um prédio, apartamento de 500 metros quadrados, 3 milhões. Então, assim, é difícil você achar o público. Então, assim, acho que esse erro é o principal, errar na escolha do lote e do produto. Porque você imagina você gastar um dinheiro, fazer um prédio e não conseguir vender. Porque no final das contas tudo é venda, você tem que vender a liquidez. Então, assim, se você errar no estudo de viabilidade, que a gente fala muito, eu acho que acho que é mais do que você errar na questão financeira. Na financeira, você arruma um capital, você dá um jeito. Agora, errou o produto, vai fazer o quê? E como que você faz para acertar nesse projeto que dá lucro e não empata o dinheiro? Então, eu acho que, assim, a palavra-chave para isso seria fazer um bom estudo de viabilidade, que é o que a gente fala muito, que é justamente isso daí. É se dedicar mesmo ali um tempo, sabe, antes ali de estudar mesmo ali, na hora que você vai escolher o lote, escolher um bom lote. Eu bato muito na tecla lá no meu Instagram com o pessoal de lote é localização. Então, acho que é o principal. Então, assim, primeira coisa, achar um bom lote com uma boa localização, certo? E assim, você escolher o lote, aí você mesmo fazer uma pesquisa de mercado ali, vai nas imobiliárias lá perto, conversa com o pessoal dali. Corretor é o nosso melhor amigo. Eu costumo falar que quem faz minha obra é o corretor. O que o corretor me fala é o que eu faço. Porque assim, sabe, você acertando ali o produto para a região, tendo um lote bem localizado, não tem como você errar. E existe um perfil ideal de imóvel para quem está começando em corporação ou isso depende do mercado local? Então, vai depender muito do quanto a pessoa quer investir também. Porque você pode começar tanto com
uma casa. Eu mesmo comecei fazendo casas geminadas. Então, assim, peguei numa região próxima aqui, né, de Belo Horizonte, fiz as casas geminadas. Então, assim, comecei um pouco menor, mas se você já tiver um capital, se já tiver um grupo forte ali, às vezes, você pode começar numa Zona Sul, não tem problema. Agora, o que eu recomendo vai começar? Começa, às vezes, numa região que você tem conhecimento. Então, às vezes, começa no seu bairro, começa no bairro onde você trabalha, ou um bairro que você conheça, porque, igual eu falei, você errar o produto é complicado. Então, assim, às vezes, num bairro que você já conhece, você já tem o contato de um corretor da região, você mora, às vezes, ali, ou então você anda muito, você já sabe mais ou menos o perfil de imóvel daquela região. Então, acho que, assim, tirando, assim, para quem que às vezes quer começar, que não tem, às vezes, um capital muito grande, tá ali querendo começar nesse mercado, eu acho que seria o ideal você começar ali no seu bairro, trazendo investidores ali, familiares, parentes, amigos, para você mesmo, para começar ali minimizando o maior, né, questão de erro mesmo, para você não vacilar. Muita gente às vezes quer dar um passo maior do que a perna, né? A gente fala muito, então, como eu falei, obra, se você errar, o prejuízo é grande. E vamos aproveitar que você falou que já construiu casas geminadas. Como que foi esse processo para você? Foi desafiador? Quais foram os maiores desafios? Fê, então, assim, eu por já ser engenheiro, né? Estudei, fiz a faculdade, fica um pouco mais fácil, porque você já tem aquela experiência ali de obra, né? E todo mundo que já fez reforma em casa, já mexeu com obra, sabe a dor de cabeça que é, né? Mas, assim, pra mim o maior desafio foi porque eu comecei novo, entre aspas. Então, assim, eu formei na faculdade, morei um tempo nos Estados Unidos ali, e quando eu voltei, eu já abri minha empresa logo de cara, tive a oportunidade de abrir e comecei a construir. Então, assim, eu tinha a experiência de obra. Mas você ter experiência de abrir uma empresa, de você ser empresário, de você fazer a parte de incorporação toda, você não aprende muito isso na faculdade. Então, Não. assim, é aquela coisa que a gente paga um preço ali inicial, não tem jeito, né? Pra você aprender. Então, assim, minha primeira obra, meu lucro foi mínimo, para não dizer quase nada, sabe? Porque errei numas coisinhas, errei na escolha na parte de projeto, na parte estrutural, mas a gente teve um erro lá, acabou fazendo ficou muito caro pro tipo de obra, então assim, foi só comendo nosso lucro. Então, tanto que depois da primeira obra, eu até parei e pensei, poxa, será que é isso? Tive esse trabalho todo, dor de cabeça de peão, igual a gente falou, né, de pedreira, de ajudante, de cliente, a gente tem garantia depois. Então, assim, uma obra que eu não tive lucro, tava dando garantia pro pessoal. Então, assim, praticamente empatei. Então, acho que a maior dificuldade foi essa mesmo, sabe? Da parte empresarial do processo. Mais em si do que a obra. E qual é o erro mais comum na escolha do terreno? E por que isso pode comprometer todo o projeto? E eu acho que naquele ponto que a gente, né, que a gente falou da questão de você errar, às vezes escolher um lote que um lote sem localização principalmente. Então imagina, você está querendo fazer um empreendimento bacana para uma classe alta e você pega um lote que às vezes não tem vista, um lote que sabe, não está bem localizado dentro do bairro que você está querendo construir. E a questão de você também não analisar o lote juridicamente falando. Então, assim, acontece muito, às vezes o pessoal compra um lote ali, tem um lote aqui, vai e compra. Só que assim, a gente até faz esse processo dentro da incorporação, chama due diligence, que é você pagar um advogado para ele puxar tudo do lote, CND de dono, ex-dono, do próprio lote, por quê? Às vezes numa dessas você compra um lote, quando você vai construir, o lote às vezes está com algum processo judicial dentro, ou então às vezes acontece muito, lote de família está em processo de inventário, então você compra o lote e você não consegue construir. Então, assim, essa é uma dica, assim, fundamental. Paga um arquiteto, paga um advogado bom, alguém para te ajudar nessa parte aí, porque imagina você comprar um lote e você não pode construir. Imagina inventário, a gente sabe o tanto que demora. Você vai, compra um lote e fica lá, às vezes, 5, 6 anos para tirar o inventário e seu dinheiro parado. E o seu dinheiro já foi. Não, já foi. Assim, tudo bem que o lote ele vai valorizar. Mas assim, às vezes você já montou o business, juntou os investidores ali, fez tudo e não consegue construir. Nossa. Imagina. Ou pelo contrário, às vezes você começa a construir e tem que embargar às vezes a obra por causa de algum problema. E aí, o que você vai fazer? E justiça no Brasil não sabe como é que funciona, né? Então assim, você vacilou nisso e já era. E agora eu vou falar um pouquinho de futuro. Como que você enxerga as tendências daqui 10 anos nesse mundo de incorporação? Olha, 10 anos é muito tempo, né? Mas, assim, o que a gente está analisando muito agora, para esses próximos anos aí, são imóveis de 1 quarto. Então, assim,
estúdio, kitnet, né? Porque assim, o estúdio é o imóvel caro, né? E a kitnet é o de um quarto mais humilde, digamos assim. Mas é esse perfil, porque hoje o pessoal tá casando cada vez mais tarde, e o pessoal tá separando mais. Hoje, essa visão tem tantos filhos mais, e assim, tá muito caro as coisas, né? Tanto apartamento quanto aluguel. Então, hoje a pessoa ela quer alguma coisa assim que caiba dentro do orçamento. Então, assim, principalmente São Paulo ali, essas empresas maiores, uma Direcional da vida, uma MRV, eles já estão investindo pesado nessa questão de estúdios. E às vezes aí faz um apartamento menor, um apartamento funcional, e investem muito na questão de área de lazer, faz uma piscina, uma academia bacana, ainda mais hoje em dia que a galera tá cada vez se preocupando mais com essa questão de saúde. Então você investe numa quadra ali de um beach tênis, uma quadra de tênis, sauna, essas coisas no prédio. Eu acho que assim é o que vai ser para os próximos anos aí, o que vai desenvolver muito. E hoje, o que pesa mais para vender um imóvel? Localização, preço, produto bem pensado ou estratégia comercial? Eu acho que o principal ali para vender o produto, eu acho que é a localização, né? A gente já bateu muito nessa tecla aqui. E eu acho que a questão de você trabalhar bem essa questão do marketing mesmo, sabe? Você investir num material ali de apoio que a gente fala, sabe? Investir num 3D legal. Hoje em dia, com IA, você faz uns vídeos, assim, sensacionais pro cliente ver. Porque o cliente, ele, quando ele vai... Eu gosto muito de pensar que o cliente, quando ele tá comprando, principalmente o consumidor final, o cliente final, ele tá comprando ali como se fosse o sonho. Então, muitas vezes o cara tá indo pro primeiro apartamento dele. Eu que trabalhei, né, no começo com essas casas geminadas. O meu público lá, o principal era primeiro apartamento. Então, às vezes o cara tá casando, sabe? Tá tendo o primeiro imóvel, então às vezes tá saindo do aluguel. Então, assim, é um sonho pra ele aquilo. Então, você investir nessa parte mesmo, sabe? De divulgação, fazer um material legal ali, estudar essa proposta, entender o que a região ele pede, sabe? Igual esse apartamento estúdio. Você vender mesmo como uma qualidade de vida, você ter um prédio, sabe? Com uma área de lazer legal. Ou então, você vai fazer um prédio, às vezes, um apartamento maior, investir mesmo, assim, ó, aqui, sabe? Você vender mais assim do que um apartamento, você vender a ideia, pessoal, que você vai ter sua família aqui. Então, acho que seria o ideal. Localização, né? Pra gente falar do produto e depois investir nessa parte do marketing, saber trabalhar isso aí. E muitas vezes a pessoa ela quer uma localização boa, né? Uma região que está perto de tudo, que todo mundo está Isso, uma das partes da próximo. localização é justamente essa. Porém, essa localização tem aquele custo mais elevado. Acontece também. Como que você faz para fazer essa venda? Então, aí que tá. É o que eu brinco muito lá. A gente sempre quer um pouquinho a mais do que a gente pode comprar, né? A gente sempre... Então, assim, até nessa parte mesmo de você trabalhar o marketing, sabe? Ele já é justamente para você captar ali o público certo. Porque eu até brinco muito que o corretor é o nosso maior amigo nessa hora. Porque acontece o pessoal, às vezes passa na porta, vê um telefone, alguma coisa, te liga, eu queria comprar. Aí o cara, quanto custa o apartamento? Custa, sei lá, 800 mil. Aí, mas vou financiar, quanto que é a sua renda? 2 mil. Aí você fala, entendeu? Assim, aí Não vai aprovar. não vai aprovar. Então, assim, eu invisto muito hoje nesse network, sabe? Eu tenho um grupo hoje com meus corretores que já trabalham para mim há muito tempo. E para justamente filtrar esse público, sabe? De já direcionar mesmo o cliente ali com potencial. Porque senão isso também gera um tempo, uma demanda, gasta uma energia, né? Pra você não vender. Hoje a gente brinca, né? O lead ali, né, do cliente é o quente é o mais importante. Então, assim, você conseguir, sabe, filtrar isso bem para chegar já o cliente bom para você, é o melhor que tem. E se você pudesse voltar no início, no primeiro ano do setor, qual o conselho que você daria para si mesmo? Eu com certeza eu investiria mais tempo no pré-obra. Com certeza, na minha primeira obra foi exatamente o maior erro foi esse. Sabe, a gente... Tudo que eu falei aqui, tô falando, mas eu não vou coisa que eu não fiz. Então, assim, aprendi na prática. Sabe, investir num bom projeto, investir nessa questão, sabe, de fazer uma due diligence do lote, de às vezes mesmo contratar um empreiteiro, igual a gente fala, né, para fazer a obra, uma construtora, assim, de confiança, porque quanto mais você minimizar os seus riscos, melhor, né? Porque, igual eu falei, obra, qualquer prejuízo é um prejuízo grande. Então, se poder minimizar isso aí, perder mais tempo ali no pré, para depois mesmo fazer, eu acho que seria, assim, o maior conselho mesmo. E não desistir. Porque, às vezes, a primeira vez que a gente faz tudo na vida, você paga ali um preço pra você estar aprendendo. Então, assim, vai que as coisas se ajustam, dá o primeiro passo, depois que você tá dentro, você
se vira, mas invista em bons profissionais para te ajudar, um bom arquiteto, um bom corretor de imóveis para te ajudar mesmo a, né, decidir o que você vai fazer ali, num advogado bacana. E assim, não são custos altos, sabe, se você colocar na ponta do papel, para um custo da obra. Então, assim, eu acho que eu acho que essa dica seria a melhor dica hoje para se eu tivesse voltado lá atrás, com certeza. E agora também, eu vou aproveitar, pessoal, que ele está aqui trabalhando bem o brand dele, né? A marca pessoal do Guilherme Sá. Hoje, quando a gente estava conversando mais cedo, perguntei para ele, né, qual que é o nome da incorporadora, para a gente colocar aqui também no podcast, e ele falou que está investindo no brand da marca pessoal. Hoje em dia está muito comum, né? Está sendo uma nova onda e a nova tendência, principalmente do Instagram, do LinkedIn, você investir em si mesmo. Assim como o pessoal, né? O dono da CIMED, o João Adib, e também Exato. o Luciano da O Heng Havan. da Havan. Então, assim, eu queria que você complementasse um pouquinho isso para a gente, de como está sendo essa transição para você, de virar um rosto mesmo da sua marca, da sua empresa. Assim, a gente pega muito essas empresas antigas, né, nosso ramo ali, uma MRV, uma Direcional, são empresas há muito tempo no mercado, né? Então, assim, mas essas empresas que estão começando, até mesmo esse pessoal, né? O pessoal da CIMED, o Heng lá da Havan, hoje em dia, assim, a gente brinca, a gente fala muito que é a questão de humanizar as coisas. Então, assim, não é mais a Havan, não é mais a CIMED, a gente até fala, às vezes, a empresa do Adib e tal. Então, assim, investir na marca, eu acho, na sua marca, né? Você como pessoa, tá cada vez mais importante. Primeiro porque você humaniza ali seu negócio, então, e outra, fica mais fácil até para fazer novos negócios. Porque, igual, por exemplo, você pega hoje o Luciano Hang mesmo, por exemplo, ou o Adib da CIMED. Hoje, todo mundo sabe quem é ele. Às vezes nem sabe que é dono da CIMED, mas sabe quem é ele. Então, hoje, para esse cara fazer um network, fazer qualquer outro business, é muito mais fácil. E hoje também com a questão do digital, uma coisa que eu tô, né, já tem desde o ano passado que a gente está trabalhando muito, essa questão mesmo ali sabe, de ter um digital forte ali, pessoal, sabe, da minha marca, o Guilherme, assim, até para consultoria, sabe, para ajudar mesmo o pessoal, a gente vê ter esse contato mais direto com o pessoal, porque hoje você pensa, por exemplo, um MRV da vida, você tem uma dúvida, você quer, às vezes, uma consultoria, uma coisa, como é que você faz? Tem como você vai lá dentro da MRV e vai, irmão, tô precisando de uma dica? Então, assim, você imagina agora se você pega, por exemplo, o João Adib. Você tá numa dúvida sobre o mercado ali de vendas, né, do setor dele. Você sabe, às vezes tem alguém ali, às vezes ele tem o próprio Instagram dele, que tem as mentorias. Então, assim, eu acho que hoje tá cada vez mais importante você trabalhar mais você como a marca do que em si como a empresa. Até porque a empresa fecha, abre, e você ali, seu nome não vai mudar. Então, você ser reconhecido hoje mais pelo seu nome ali do que às vezes pela empresa, acho que tá cada vez mais importante, né? Você sabe muito bem, né? Estamos com um podcast, então... Inclusive, eu estava conversando sobre isso numa reunião hoje, a gente estava conversando sobre a Morar Mais desse ano, novidades vêm por aí. Não vou dar spoiler porque eu ainda não posso, é sigilo, mas a gente conversou sobre isso, que você criar uma marca ao redor do seu próprio rosto, do seu próprio nome, gera muito mais impacto para quem às vezes não te segue, ou já te segue, mas não sabe o poder que você tem, todo esse profissionalismo. É isso que está gerando hoje impacto, assim, tanto no LinkedIn, mas até mesmo no Facebook, no Instagram e nas rodas também, quando você sai na rua, as pessoas lembram, elas falam assim, o Guilherme Corporador. É como Exato. você falou, se fortalecer demais a logo, às vezes a pessoa nem lembra, porque é muito símbolo, né? Uma logo é um símbolo. E eu acho que, assim, as pessoas cada vez mais, com essa questão de influencers e tal, a galera se conecta cada vez mais com a pessoa. Então, às vezes, a pessoa se conecta comigo, se conecta com você, se conecta com a Adib, por exemplo, o Heng mesmo, ou como é que ele cresceu com essa questão de política. Então, assim, a galera, você simpatiza ali com a pessoa, você se conecta com aquela pessoa, e, assim, facilita muito essa questão, sabe, de você vender o seu produto depois. E não fica... E assim, a pessoa vê que você é uma pessoa como outra pessoa. Não tem aquela diferença, só tá, às vezes, alguns anos na frente daquela pessoa. No meu Instagram, eu recebo muita gente lá, às vezes, começando, a galera mais nova, principalmente.
Ah, eu vejo aí que você vai, você grava, você fala bem, você já tá na sua obra. Eu falei assim, pois é, mas eu sou uma pessoa normal, então às vezes eu posso falar que eu tô indo pra academia com preguiça de manhã, como todo mundo, tô ali jantando, almoçando ali na obra, correndo uma marmita. Então, assim, o pessoal vê que, sabe, não existe muita diferença ali. Acho que esse é o ponto principal, sabe? Trazer pra perto ali a pessoa entender que ela também pode. Porque antigamente a gente via assim, o dono da Sim, MRV, o Rubens Menin da vida, é, sabe? Você fica muito distante da pessoa. é, Hoje em dia não, você vê, se traz pra perto, você né? traz pra perto, assim, eu acho que faz a pessoa ali entender melhor que ela também pode, sabe? É, Não sei, eu acho que eu vejo muito isso, assim, porque além hoje, né, de fazer, eu consumo muito conteúdo, então eu vejo o pessoal da minha área. Então, assim, eu acho que é, sabe, muito interessante, assim, fortalece muito essa questão da humanização do processo. é. Acho fundamental. E bom até aproveitar um pouquinho e falar sobre mentoria, né? Você tinha falado que está querendo ir mais também, buscar esse mercado. Como que seria para quem aqui está assistindo e quer uma consultoria do Guilherme? Legal. Assim, Fê, sabe, eu me descobri muito nessa parte do ensinar, Uhum. sabe, assim, desde o do começo, na faculdade mesmo ali, eu já gostava dessa parte de ajudar, sabe, de compartilhar conhecimento. Eu acho que network, assim, acho que hoje é o fundamental, sabe, você tem. Então, assim, eu me descobri muito nessa parte. Comecei ali, sabe, com o meu Instagram ali, mais como um hobby, para você poder falar mesmo, mostrar as obras, e aí você começa a receber umas dúvidas, o pessoal começa a questionar, e assim, eu gostei demais. Então, a gente começou a investir muito nessa parte do digital mesmo para ajudar as pessoas que estão começando. Muita gente, por falta de informação, às vezes por medo né, de dar aquele primeiro passo ali, não vai, sabe, não vai para frente. E pra gente, o mercado, quanto mais gente fazendo, mais gente melhor. Então, assim, a gente, desde o ano passado que a gente tá com essa parte do Instagram trabalhando bastante, sabe? A gente tá até com um método muito legal lá para quem quiser, sabe, entrar lá no Instagram, por sinal, @euguilhermesar, tá? Para quem quiser, tá curioso aí. Lá a gente posta muito, sabe, conteúdo, assim, didático, de dica mesmo pro pessoal. E temos lá também o método lá para quem quiser mesmo ir mais a fundo, sabe? Adquirir lá o nosso material lá para aprender, trazer conhecimento. E lá também a gente tem a parte de consultoria também para quem já está mais avançado ali, que é uma consultoria mais individualizada. A gente faz muito acompanhamento de projeto, então o pessoal ali tá naquele gargalo ali, não sabe o que faz, a gente entra ali ajudando. Então, assim, é bem interessante. E aproveitando que você está com todo esse know-how, na sua infância teve algo que levou você a ser quem você é hoje profissionalmente? Eu acho que muito essa parte, assim, sabe, de network mesmo. Eu nunca fui assim, o que tinha as melhores notas, o mais estudioso, mas eu sempre fui o mais, assim, conversado, desembolado, sabe? Então, eu acho que isso me ajudou muito hoje, É. principalmente para essa parte de empreendedorismo, né? A gente bate com essa década de questão de network. Então, assim, a gente tava conversando isso agora ali fora com o pessoal ali, dessa questão do poder que o network tem, né? Então, hoje você poder. Qualquer coisa você resolve com o network. Então, hoje tudo que eu preciso, você conhece alguém, ou alguém que conhece alguém, que sabe que se resolve. Então, assim, eu acho que essa parte mesmo, assim, de você conversar, de eu não ter muita vergonha na cara, sabe? De chegar a conversar, sabe? Fazer amizade ali mesmo, eu acho que foi o que assim, me moldou claramente como eu sou hoje. Então, é o que eu falo muito pro pessoal lá também, sabe? Estude, tire essas boas notas, dedique mesmo em conteúdo técnico, mas não abra mão dessa parte de relacionamento, porque isso te ajuda muito. Até mesmo assim, às vezes não para empreender, mas a gente brinca que é o QI hoje em dia, né? Quem te indica, Sim, né? Então, hoje você ter network forte, às vezes vale mais, às vezes, do que o técnico, porque hoje em dia o mundo é muito de relacionamento, né? Então, com certeza. você ter relacionamento hoje, eu acho que é o maior valor hoje que a pessoa pode ter, falando em questão né, de negócio, eu acho que seria investir nessa parte, sabe? De Então, relacionamento vamos mesmo. aproveitar que você já falou dos relacionamentos e vem a perguntinha: o que que é mais difícil para você, que você acha, né, na sua visão? É vender para um cliente novo ou manter um cliente antigo? Nossa senhora, hein? Assim, hoje pra mim eu acho que é um cliente novo. Você tem que quebrar aquela barreira ali sabe, da incerteza, ainda mais a gente que trabalha com um produto que não é barato. Não é uma camisa, né? Uma coisa que você. Ah, não deu certo, ele tudo bem, não é um imóvel. E igual eu te falei, muitas vezes é o sonho da pessoa. Às vezes a pessoa viveu no aluguel uma vida inteira e tá comprando com você. Então, se acontece muito, a gente vai entregar os imóveis, às vezes, a pessoa chorar e fala, nossa, é meu sonho. Então, assim, é difícil você quebrar essa barreira, sabe? Ainda mais mineiro, né? Que não.
não larga ali Mineiro é mais o osso, difícil, né? Então, assim, eu acho que, mas depois que você tá ali a primeira vez, hoje eu vendo muito por indicação, você vai, às vezes, compra comigo. Aí você gostou do empreendimento, foi legal, você indica, às vezes, uma amiga que vai casar, aí que indica um outro, que indica um parente. Então, assim, eu acho que hoje você trazer o público novo ali é bem mais difícil. Agora o pitch de elevador. Eu vou te dar 1 minuto, aí você vai olhar direto para a câmera Certo? e você tem 1 minuto, como se você estivesse dentro do elevador mesmo, para convencer o cliente a fechar negócio com você hoje. Agora, nesse Agora, momento, 1 minuto, ó, valendo. então, estivesse conversando com a pessoa, né? Vamos lá. Isso. Então, meu querido, é o seguinte, a gente tá com um empreendimento agora, lançando aqui Zona Sul, Belo Horizonte, tá? É um apartamento hoje conceito, um estúdio, apartamento hoje de 40 metros, todo tecnológico, sincronizado com Alexa, com todo, você vai ter todo o seu apartamento na palma da sua mão. Então, você imagina, você chegando em casa hoje, antes de chegar em casa, você dentro do carro, você já ligou seu ar-condicionado, você já ligou as luzes em tom ambiente, já colocou aquele som legal, então você tá chegando com a sua esposa, com as compras, ele já tá com o apartamento todo climatizado, pra você ir na sua cozinha ali com um cooktop de indução, não tem nem fogo, fazer uma comida legal, chegar em casa tranquilo, um apartamento todo, sabe, já todo preparado para isso. Então você tem uma noite legal ali num apartamento confortável e melhor, você vai ter uma noite de sono legal e no outro dia você vai acordar cedo, seu prédio tem estrutura para você acordar, jogar um beach tênis com seus amigos ali, pegar uma sauna depois e assim, seu imóvel tá aí, cara, seu próximo imóvel. Tá perdendo o quê? Tá esperando o quê? O que mais que você precisa que eu não te trouxe que se você me falar eu arrumo agora um jeito. Acabou. 1 minuto e 10. Pronto, é isso. É o que eu falei. Hoje a gente entrar, você pegar a pessoa pelo sonho, é o principal. Porque hoje em dia, com essa questão desse estudo de marketing, então, a gente está cada vez mais vendendo menos produtos e mais conceitos, né? Então, experiências, a palavra é essa que eu queria pegar. Eu vi uma entrevista do Luciano Heng, inclusive, dele falando das Avans, a loja dele, né? Porque, para quem não conhece, a Avan é aquela loja... Parece um templo grego com aquela estátua na frente. Todas as lojas têm ar-condicionado, tem uma iluminação legal. Então, foi o que o Henrique estava falando. Ele falou assim, ó, eu invisto muito na experiência do meu cliente. Então, ele chega na minha loja, ele sabe que tem ar-condicionado, ele sabe que tem um estacionamento na porta, ele sabe que a loja é bem decorada, que lá a gente vende tudo que ele precisa. Então, assim, ele não está vendendo mais um produto. Ele está vendendo uma experiência. Sim. Sabe? Você entrar mesmo e, sabe, ter ali aí dentro da loja dele tem geralmente a parte de alimentação. Então, assim... Ele não vende mais um produto, ele vende toda a experiência de você ir lá com sua família num domingo, fazer compra, comer alguma coisa, sabe que tem ar-condicionado, tem estacionamento na porta, então acho que você investir nessa questão da experiência, eu acho que é o caminho, né? Nem eu acho mais, é o caminho, né? E aproveitando que você tocou o assunto do Luciano, hoje eu vi um recorte do G4 colocando o Thales como um produto premium, né? Que ele vende, se você ficar de fora, você está perdendo. Só que para um público mais filtrado. Mais selecionado. E versus o Luciano da Avan, que é um produto mais popular, que tem mais urgência, tem que comprar porque é só hoje, não vai ter mais essa oferta. Como que você diria que é o seu mercado hoje, assim, o seu cliente, o seu público ideal? O meu, eu acho que é um pouco dessa questão, a maior barreira que a gente tem hoje para quem vai comprar um imóvel é essa questão do pessoal, assim, sempre deixar para depois, sabe? Ah, mas hoje a Selic tá alta, os juros tá alto, não vou comprar. Ah, mas aí daqui um ano o imóvel agora tá caro, vou comprar depois. Então, o cara tem sempre um porém. Só que, assim, eu brinco muito, o momento certo de você comprar é o momento que o momento agora. Porque o imóvel ele sempre fica mais caro, o imóvel não desvaloriza. Não. A Selic também no Brasil, essa taxa a gente não tem muito um controle. Então, assim, eu acho que a maior barreira hoje mesmo do meu público mesmo é o pessoal ter essa noção de, eu não diria urgência, mas assim, de quebrar essa barreira do tipo assim, eu deixo pra depois. Porque depois chega, fica mais caro. Então, agora a gente tá vivendo uma época de Selic mais alta. O cara, não, vou esperar baixar pra eu comprar meu imóvel. Beleza, irmão. Aí a Selic daqui 2 anos vai estar 10, vai diminuir, vai cair, só que o imóvel, em vez de valer 500, vale 700. Então, assim, o mercado, ele se equilibra, né? De altos e baixos. Então, assim, é difícil tirar isso da cabeça do cliente, sabe? O momento certo de comprar é agora. Aí, só que é engraçado, porque acontece, da pessoa, depois, a gente trabalhou muito, durante 5 anos, fazendo essas casas geminadas lá em escala. Uma atrás da outra, a gente entregou mais de 40 lá na região. Nossa.
Então, Parabéns. assim, muito obrigado. E assim, às vezes a gente pegava o cliente que tava ali, foi às vezes na primeira, na segunda, depois eu compro, depois eu compro. Foi comprar com a gente lá pra 20ª e assim, pagou 2 vezes mais caro. Entendeu? Então, assim, eu acho que a questão do meu público é mais essa, sabe? Tirar essa barreira do depois eu compro. E uma coisa interessante que você falou é do imóvel, né? Esses anos para trás eu estava olhando para comprar para mim um apartamento e aí toda vez que eu Mas falava, agora você compra comigo. aí tá vendo? Aí toda vez que eu falava com a corretora assim, não, acho que depois, coitado, fazer várias visitas, eu acho que eu vou pensar um pouco, eu acho que eu vou juntar mais um tempo. Aí sempre colocava assim para ela, mas tá no melhor momento? Aí ela escreveu uma vez, eu nunca vou esquecer. O melhor momento foi, aí ela escreveu em letra maiúscula, ontem. Foi ontem. É exatamente isso aí. O melhor momento é sempre ontem. E uma coisa que eu falo muito, gente, se você não vai construir o seu imóvel, você não vai achar o imóvel perfeito pra você, com o seu gosto. Então você constrói o seu. Então, assim, o pessoal chega muito lá pra mim assim, porque a sala podia ser um pouco maior, mas eu gostei do quarto, mas eu não sei o que. Eu falei, amigo, imóvel, se você não for construir o seu imóvel, você tem que priorizar ali o que é a prioridade pra você. É uma sala maior, é um quarto maior? Você não vai achar, porque você não fica nessa. Você vai sempre jogando e vai sempre passando. E às vezes, assim, acontece muito, e assim, muito mesmo, do cara ir lá olhar comigo um apartamento, voltar com a esposa, volta com a mãe, volta com o tio, traz o cachorro, traz aqui, vai 800 vezes, não compra. Não dá um sinal, não faz uma proposta, não faz nada. Aí vem outro e compra. Aí o cara volta depois, vou comprar. Aí não tem. Não tem. Então você vê gente chorando comigo e você não tem o que fazer. Então, assim, por isso que a gente brinca, o momento é sempre ontem. E uma coisa também que eu percebi E essa, afinal de contas, escuta, você comprou o imóvel ou não? Tô no aluguel. Entendi. Eu falei, se liga tá alto, eu vou guardar mais. Tá vendo? É isso que a gente escuta muito. Aí eu saí de casa, mas fui pro aluguel. Tá bom. Eu vou te mandar meu próximo empreendimento pra você Aí, tá comprar, que vendo? vai ser uma Mas na planta eu não ótima compro ideia. mais, não. Tive uma dor de cabeça aí com a consultora, eu não compro mais, Sério? não. Ixi. Comprei na planta 2024, não tá pronto até hoje, já cancelei. Mó obrigada. Aposto, tá vendo? Deve ter errado alguma coisa nesse meio tempo aí que atrasou a obra, né? Comprei em 2024 e ficou de entregar esse ano. 2026. E aí, não, quando eu passei de carro na porta, eu tava no pilotis ainda. E são 16 andares. Aí eu falei, eu não vou ficar esperando, não. Nossa. Realmente. É. Isso às vezes acontece muito porque, às vezes, a construtora, ela precisa vender os apartamentos na planta para fazer a obra. Isso é comum, a gente faz isso mesmo, né? Para usar o próprio capital ali. Só que, às vezes, se ela erra, às vezes, o produto, alguma coisa do tipo, e ela não consegue vender esses apartamentos, fica nisso aí. Às vezes, você foi a primeira a comprar e não conseguiu, tu tá captando ainda e você tá esperando esse tempo todo, né? Infelizmente. E aí eu perguntei, eu não sou boba, né? Eu liguei lá como se fosse outra pessoa e falei com o corretor, tal, imóvel, mas quando vai ficar pronto? Ele falou assim comigo, ele falou, e riu, 2030. Nossa. Eu já achei pouco o cara de 2 anos fazer 16 andares. Aí eu... Vou querer mais não, obrigado. Foda. É complicado. Então, gente, imóvel é uma coisa muito séria. Exato, foi o que eu falei. Tem que ficar... Até mesmo isso é uma dica para quem às vezes vai comprar mesmo com... Né, a gente tá falando muito da parte do business, mas às vezes uma dica mesmo pro cliente, né? Igual no seu caso, que vai comprar o imóvel, às vezes na planta, com a incorporadora, ou então vai entrar às vezes como um investidor mesmo ali, para ter um patrimônio, é pesquisar bem, sabe? Ali, não às vezes ir no conto do pessoal. Uma coisa que eu falo muito, gente, o corretor, ele é o melhor agente, ele é o melhor amigo que você pode ter. Então, você vai comprar, deixa eu ver quem que é a incorporadora, quem que é a construtora, ou às vezes a construtora pode ser nova, também não tem problema, mas assim, pesquisa, pergunta às vezes para um corretor, vai na mulher perto, esse imóvel é um imóvel legal para a região, o que você acha, porque... Sabe, assim, você tem que pensar em você no final das contas, né? O risco que você quer aceitar. Então, assim, acontece. Muita construtora quebra. Sim. Essas construtoras mal trabalham alavancadas, então acontece mesmo. Então, assim, você tem que se precaver. Não tem jeito, né? E agora uma pergunta mais pessoal. Se você fosse escrever um livro da sua vida, qual título ele teria? Resiliência. Com certeza. Eu acho que, assim, no Brasil, principalmente, o empresário se apanha tanto... a gente brinca tanto, você apanha tanto de tudo, que chega uma hora que você já nem... Hoje eu brinco mesmo que hoje pra mim BO é uma oportunidade de aprendizado.
Sabe? Porque assim, no começo a gente sofre ainda, literalmente se apanha de tudo quanto é lado. Então assim, você fica resiliente mesmo, sabe? Hoje em dia, às vezes chegam uns pepinos pra gente resolver lá, uns probleminhas que você já nem te afeta mais, sabe? Você fala assim, ó, vou resolver, eu posso controlar também? Não posso? Então você já não sofre mais, só que, né? Você como empresário no Brasil, você sabe muito bem como é que é, né? Então, assim, o Brasil é muito altos e muito baixos. difícil, muito difícil. Então, assim, justiça no Brasil é ruim, burocracia no Brasil é impressionante o tanto de tempo que isso toma. Então, assim, eu tenho um processo nosso lá, de uma obra que a gente iniciou, que vai fazer 7 anos que tá lá no negócio, não resolve. Então, assim, acho que, sabe, resiliência acho que deveria ser o nome o título de qualquer livro, de qualquer empresário no Brasil, assim, que tá dando certo, sabe? Tem até uma reportagem que eu vi um tempo atrás, não sei nem como é que tá isso mais, mas se não me engano que acho que mais de 90% ou 80% das empresas que abrem no Brasil fecham com menos de 5 anos. O pessoal não consegue se Com manter. certeza. No Brasil as coisas ficam caras demais, sabe? Assim, você não consegue acompanhar. Então, acho que resiliência é a palavra de qualquer empresário, né? E hoje, você quer deixar um recado aqui para quem está assistindo sobre sua profissão, sobre tudo que está acontecendo na sua vida, as mentorias, as construções, chamar investidores também. Aproveita seu momento. Vamos. Então, acho que um recado mesmo seria, assim, pessoal, escuta seu avô, quem compra terra não erra. Então, assim, invista em patrimônio, tenha seu patrimônio, que seja de aluguel, que seja mesmo patrimônio, né, a sua casa, que seja porque, assim, imóvel não desvaloriza, então imóvel é um ativo, carro, essas coisas são todos parceiros, invista em patrimônio. Acho que seria, assim, o principal. E assim, tá com dúvida, eu recebo muita gente ali, às vezes que não é do ramo, às vezes tem um salário legal, tem um dinheiro guardado e tá querendo começar a investir. Segue a gente lá no Instagram, né? Lá a gente dá muita dica, às vezes você não quer, às vezes comprar um material, às vezes você tá ali querendo quebrar aquela objeção inicial de fazer. Eu posto muito vídeo legal lá, assim, mesmo, sabe, assim, explicando na prática como é que funciona, tirando dúvida. A gente faz muito umas postagens lá de pergunta e resposta mesmo. O pessoal entra, manda as perguntas mais, assim, às vezes a pergunta mais absurda, o pessoal acha que é a mais boba, mas é a mais interessante. Então, assim, sabe, acompanha eu lá, outros incorporadores, sabe, para tirar essa dúvida mesmo, pra gente trazer o cenário cada vez maior. O Brasil hoje, ele tem um déficit habitacional muito grande. Então, eu até estava vendo uma reportagem no passado que se pararem de construir hoje, em acho que 3 ou 4 anos, não vai existir imóvel para a quantidade de gente que precisa comprar. Então, assim, é um mercado que, sabe, não tem crise. Sabe, assim, tem altos e baixos, como a gente falou, mas é um mercado que está sempre lhe rendendo. Então, junto com o agro, eu diria, no Brasil, hoje são os mercados principais. Então, assim, não tem por que desconfiar, não tem por que... Na verdade, tem por que começar mesmo a fazer. E qualquer dúvida, igual eu falei, hoje em dia com a internet, né, a gente tem lá para tirar muita dúvida, a gente tem as nossas mentorias lá, as nossas fórmulas lá para quem, sabe, para quem já quer iniciar mesmo, quer dar as caras. A gente tem produto lá para quem quer iniciar mesmo, para quebrar uma objeção, para quem já quer um produto mais avançado mesmo, para, sabe, dar a cara a tapa ali, e até as mentorias mesmo, para quem já tá ali no business, quer mesmo uma consultoria ali mesmo mais individual, a gente tem também. Então, acho que é isso. E uma coisa também que eu quero aproveitar aqui, a gente está no finalzinho do podcast. Passa rápido, né? Mas complementando, como você disse que pelo número, né, de pessoas, a demanda vai continuar sendo crescente, né? Não é uma coisa que vai morrer. Queria complementar que Belo Horizonte está ficando um cenário mais cultural, um cenário que está atraindo muita gente. Igual o carnaval, né? O carnaval de BH. Esse carnaval esse ano, acho que foram 7 milhões de pessoas. Ele já está sendo considerado o maior do Brasil? Eu acho que fica atrás de Salvador só, se não me engano, né? Eu tenho que olhar o dado direitinho. Mas isso tudo mostra que Belo Horizonte está ficando uma cidade bem vista, assim, no sentido de atrair turismo, atrair até mesmo investidores, por que não? E aí, como que você gostaria de complementar essa notícia toda, né? Que BH está sendo visado, está sendo olhado também por outras regiões do Brasil, para quem constrói? Assim, eu escutei um burburinho, sabe, um tempo atrás, aí justamente nesse ponto que você falou. Muita gente saindo ali de São Paulo, Rio, são capitais. A gente tá aqui no Sudeste, né? As 3 maiores aqui, a gente diria que é BH, Rio e São Paulo. O pessoal fugindo um pouco, sabe, ali
daquele centro ali de Rio, de São Paulo, que é aquele caos, digamos assim, e procurando, às vezes o pessoal tá indo muito pro Nordeste, e tem muita gente vindo pra cá também, justamente com esses apartamentos às vezes menores e tal, assim mesmo com uma válvula de escape, sabe? Tá perto ali do que ele precisa, mas ainda tá numa cidade ali que não tá tão, sabe, tão caótico igual Rio e São O Paulo. trânsito ainda dá O trânsito pra... ainda tá ok. A gente tem leva muito por base a questão do Vila da Serra, né? Aqui em Nova Lima, para quem não conhece, Nova Lima é uma metropolitana de BH. Hoje, Nova Lima é a maior concentração de milionários do Brasil. Sim. Então, assim, mais que Balneário Camboriú. Então, assim, lá tem empreendimentos, assim, lá eles estão construindo igual água. Eu vi, acho que essa semana, uma foto, assim, aérea mostrando o Vila da Serra 10 anos atrás, 20 anos atrás e agora. Então, assim... sabe, eu acho que BH tá realmente crescendo muito nesse setor de construção. Então, igual até para quem vai comprar, o momento foi ontem. Para quem vai construir também, o momento ontem. E agora, na verdade, assim, estrategicamente falando, para quem tá pensando em comprar um lote, pensando em começar a construir, o momento bom de comprar é agora, porque a gente tá num pico de uma, digamos assim, do altos e baixos, a gente tá no pico da parte alta, digamos assim. Então a gente já tá especulando juros mais baixos para esse ano. Então, assim, eu acho que o momento certo mesmo de entrar agora para quem quer começar, investir seria agora. Porque você vai conseguir comprar um terreno num preço legal, e daqui 2 anos, quando a sua obra estiver pronta, se ele que vai estar mais baixo, a demanda de gente reprimida que gerou essa, né, de gente que não conseguiu comprar, vai voltar toda. Então, assim, você vai conseguir comprar um lote num preço bom e vender os apartamentos caro daqui 2 anos. Então, assim, uma dica boa aí pra quem tá pensando, né, pra quem tá na dúvida, é agora. Porque se você for deixar mas quando melhorar eu compro. Beleza, só que o lote que custava 1 milhão vai custar 2. Exato. Então, assim, despiora, digamos assim, né? Então, acho que agora é um gargalozinho bom, sabe? Da gente especulando baixa de juros. Então, assim, tá pensando, irmão? Vai, compra, porque o momento certo era ontem, hoje ainda é bom. Amanhã já pode ser pior do que anteontem. Mais Então, caro. mais caro, exato. Agora, a última pergunta do podcast, que essa eu sempre faço. Lá vem. Lá Vamos vem. ver. Essa pode ser uma resposta mais pessoal também. Claro. Hoje é seu último dia na Terra. Pesado, hein? Só meu? Ou de todo mundo, da humanidade? Só o seu. Só o meu? E você não pode deixar nada, nenhuma rede social, nenhum livro. Apenas 3 verdades. O que você diria? Nossa, essa é complicada, hein? Verdades. É, Quem tem network, eu acho que tem tudo. Seria uma... Não é uma palavra, mas né, uma frase, eu acho que é o principal ali. E deixa eu pensar o que é mais. Eu acho que nessa parte pessoal, questão muito de. Acho que até a parte de network. Acho que família, sabe? É uma coisa assim. Principalmente pessoal, a gente de Minas, né? Muito ligado à família. Eu acho que assim, no final das contas, a gente fala de dinheiro de negócio, mas pra quê? Pra gente constituir uma família, ter uma vida legal, um conforto. Então, acho que assim, família, essa questão de network aí. E a questão mesmo, assim, de, sabe, de saber dosar um pouco, sabe? A vida de questão de trabalho e de vida pessoal, sabe? Eu vejo muita gente, assim, muito preocupado com questão de trabalho, produzir, mas aí na hora que vai ver, começa a curtir, que às vezes tem um dinheiro pra curtir, já tá mais velho. Então, assim, sabe, dosar um pouco essa questão também de saber viver também ao mesmo tempo, em paralelo, sabe? E, assim, eu acho que uma quarta eu diria viajar, porque acho que viajar pra mim hoje é o meu maior, sabe, assim... É uma válvula de escape. É o meu maior lazer, hoje é o que eu gasto meu dinheiro. Porque, assim, gente mais nova, você acha que você vai ganhar dinheiro, você vai comprar um carrão. Depois que você começa a ter... Você ganha um pouquinho de dinheiro, você vê que é só BO. Então, assim, viajar pra mim hoje, eu acho que é o maior investimento, digamos assim. Sabe? Conhecer outras culturas, até pra crescimento pessoal mesmo. Até pra essa desenvoltura, sabe? Pra tudo, eu acho que seria isso daí. Não foi palavras, mas deu pra entender, né? Não, mas era verdade. É verdade. Tá certo. Podia ser sem ser palavra. Agora que vem a palavra, responda com uma palavra. Motivação. Eu acho que essa resiliência aí, né? Concorrência. Saudável. Network. Importante. Empreender. Difícil. Mas traz bons frutos, digamos assim. Responda com a palavra. Incorporação. Acho que estratégia é a palavra. Agora, você gostaria de acrescentar algo? Não, acho que a gente deu pra gente, né, pautear tudo, assim, acho que foi legal.
Agora é o momento de mandar um beijo igual Xuxa. Manda um beijo. Pode mandar um abraço, um beijo pra quem... Então, acho que um abraço seria para o pessoal lá do meu Instagram que me segue, pessoal que tá lá com a gente todo dia. A gente tem um grupo lá de gente bem legal, sabe? A gente interage bastante lá. E principalmente o pessoal lá que já comprou com a gente, sabe? Que tá lá. A gente tem um grupo do pessoal, sabe? Do próprio Instagram lá que gera network. Como a gente falou muito essa questão do network, né? Você mesmo tem, né? Uma palestra para esse Inclusive, network, né? pessoal, ó, evento dia 19 de março. Recomendo, viu, gente? É importante demais pra fazer esse network. Então, assim, seria mesmo precisar um abraço pro pessoal do Instagram lá pra gente que curte, pra quem tá querendo entrar lá agora, eu acho que tem só a ganhar. E, pessoal, para você que ficou aqui até o final, quero te agradecer por assistir mais um episódio. Já se inscreva no canal se ainda não está inscrito e mande aí para seus melhores amigos, clientes. Quem sabe você não é o próximo a estar aqui comigo. Muito obrigada!